Veja o que diz Mateus 8, versículo 26, parte C, o finalzinho do versículo 26. Então, levantando-se, isto é, Jesus, que havia sido desperto do sono pelos seus discípulos, então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Repreendeu os ventos e o mar. Aqui há uma grande discussão entre os estudiosos que envolve o verbo repreender. Eu devo ter dito isso já em outras circunstâncias, né? Até em podcasts, às vezes em outras circunstâncias e tal, pregações aqui também, porque o verbo que é usado aqui para repreender, o verbo grego epitimao, ele é muito usado nos contextos exorcísticos neotestamentários. Quando Jesus repreende o demônio aqui, repreende Satanás ali, repreende o mal aqui e acolá. Então, esse verbo repreender, epitimao, ele está muito vinculado, está muito ligado a contextos demoníacos ou contextos, por exemplo, demonológicos ou exorcísticos, envolvendo a expulsão de demônios. Então, a discussão que há entre os estudiosos é uma discussão, nós não temos como fechar a questão ao certo, mas é se Jesus, quando ele repreende os ventos e o mar, ele repreende simplesmente os elementos da natureza, isto é, ventos e mar, ou, hipoteticamente falando, se Jesus está repreendendo os demônios que estão atuando por meio ou através dos elementos da natureza, ventos e mar. Poxa, pastor, mas isso é possível? Satanás, os demônios, podem ter poder sobre esses elementos da natureza? Claro que podem, se Deus assim lhes conferir tal autoridade. Basta lermos Jó capítulo 1, não é isso? Deus tem aquela conversa insólita ali com Satanás, no capítulo 1 de Jó, e depois daquela conversa nós vemos que Satanás, de alguma forma que não nos é especificada, não nos é explicitada, Satanás ele atiça dois grupos de pessoas, os sabeus e os caldeus, para que estes aprontem um monte de coisas ruins na vida de Jó, e vemos que fogo do céu, ou seja, um raio vem e queima as ovelhas, não à toa, porque as ovelhas eram usadas em sacrifícios, e portanto não havendo ovelhas, não há sacrifícios. Satanás quis acabar até com um sacrifício ali, para que a oração e a adoração de Jó e da sua família não fossem aceitos diante de Deus, e um vento vem sobre a casa, onde os filhos e filhas de Jó estão reunidos, e se abate sobre a casa, e eles morrem. Quem fez tudo isso? Satanás. Porque ele é autônomo? Não. Porque ele é autossuficiente? Não. Porque ele é independente? Não. Mas fez isso sob a permissão do Deus Todo-Poderoso. Mas ele fez. Então percebamos que Satanás e os demônios, sob a autorização divina e somente sob a permissão divina, eles podem exercer determinadas influências sobre os elementos, por exemplo, da atmosfera.